Fala pessoal, estamos com mais um De Olho no Green. Simbora, final de semana chegando, boas oportunidades, como eu falei, né? Sexta-feira ali a gente voltou bem os jogos que nós estamos acostumados a ver. Tem Bundesliga, tem um jogo ou outro ali, né? Dos principais campeonatos do mundo. E aí tem os jogos que a gente está acostumado, a Holandinha, a Irlanda, né? Tem várias oportunidades. E aí sábado tem Premier League, tem Bundesliga, tem muito jogo bom. E eu separei aqui dessa vez 4 jogos, beleza? Nós temos 2 jogos aqui, um do Brasileiro Série A, outro Série B, um da Bundesliga, um da Premier League. E claro que a Sala Pro vai estar recheada de oportunidades, então o link está na descrição para você poder aproveitar, já se cadastrar e buscar essas análises aí do final de semana. Beleza? O link está na descrição, não esqueça, vem para a Sala Pro para poder aproveitar. E aqui, de forma gratuita para você, 4 análises na tela aí eu vou estar disponibilizando. A única coisa que a gente pede é o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Beleza? Vamos lá. Começamos com o Manchester City contra o Brighton. Pô, é um baita jogo. O Manchester City vem vacilando, parece, né? Pô, perdeu pro Arsenal, perdeu pro Newcastle, e era um jogo de Copa, né? Perdeu pro Wolverhampton. Aqui eu achei forçado do City perder pro Wolverhampton. Mas os 3 jogos que perdeu, que foi derrotado, foram 3 jogos fora de casa. Se a gente for pegar o Manchester em casa, pô, mantém aquela pegada, né? Tem aqui sim a derrota lá pro Arsenal, que era também um jogo de Copa. Na verdade era a Supercopa, se não me engano. O Atlético de Madrid aqui foi um amistoso, então, né, vou relevar. E nós temos um adversário que, pô, não é péssimo fora de casa. Mas, sinceramente, eu não acho que tenha capacidade para vencer do Manchester City. Tomou 6 pro Aston Villa e o City em casa é o City, né? É o City. Por mais que venha aqui, se for pegar no geral, né? Esses 3 jogos, pô, deixa com o pé atrás. Um foi jogo de Copa, né? Outro foi contra o Arsenal. Dá para talvez relevar? Pode ser que sim, né? Mas contra o Wolverhampton, eu vou ser bem sincero que eu me decepcionei, cara. Eu acho que o City poderia ter sido melhor. Mas aqui em casa me passa uma confiança e a odd nesse jogo, talvez até por essa sequência do City, me chama a atenção. Porque nós podemos pegar um back City aqui com 1.43 de odd. Que, pô, para um back City em casa, se a gente for pegar o início da temporada, os jogos ali que o City, né, vinha manter uma boa sequência, se ia pegar um back City em casa, independente do adversário, a odd estava baixíssima, né? A odd do back ali. Então a gente vê agora 1.43, talvez por essa sequência do City, pode ser. Semana que vem tem Champions, eu não acho que o City vá poupar tantos jogadores, ou se poupar algum, né? Mas eu vejo muito valor, cara. Eu acho que o City em casa é diferenciado, né? E contra um Brighton, eu acredito que tenha... Não que o Brighton seja ruim, né? O Brighton até vem bem na temporada, tirando o 6-1 que tomou ali, né? Mas, pô, o City em casa não tem. Eu acredito muito nesse back City. Beleza? Próximo jogo nós temos mais contra o Bayern de Munique. O Bayern de Munique é favorito? Na minha opinião, né? O Bayern, pô, começou bem a temporada. Como sempre, né? Mantendo aquela boa sequência, bons jogos. Mas algo que me chamou a atenção aqui, ao invés de a gente buscar um back Bayern, que provavelmente vai estar com uma odd menor do que um over 2,5, eu pensei em buscar, por que não um over 2,5? A gente tem um bom histórico aqui, tanto do Mainz, no geral aqui, quanto do Bayern. Histórico entre eles, sempre para over, né? A gente pode sempre ver jogos ali muito para gols. O Bayern fora de casa tem uma baita sequência, mas sempre muitos gols. O Mainz em casa tem uma sequência meio aleatória, mas sempre gols, né? Alguns jogos aqui, até o ambas pode ser interessante, mas eu vou apenas no over 2,5 e pagando aí, cara, 1.31. Eu acho que o back Bayern vai estar em torno disso. Então eu preferi buscar um mercado de gols que é muito pesado, né? No histórico entre eles, das duas equipes, a própria Bundesliga é muito para over. Então um over 2,5, 3 gols, o Bayern fora de casa, né? Não vou arriscar tanto no back aqui. E busco esses 3 gols. Teve os 3 gols, acabou, não importa mais o resultado. Beleza? Próximo jogo, Juventude Londrina. Aqui vai ficar um pouco mais complicado. Por quê? O Juventude em casa
eu não gostei muito dessa sequência, né? Pô, empatou com a Chape, com o Sampaio Corrêa, com o Sport, beleza. Time difícil, tá bem ali no campeonato. Contra o ABC, sinceramente, fiquei meio assim. Mas o Londrina fora de casa, pô, olha essa sequência aqui, cara. Os únicos 2 empates foi contra o ABC e contra o Avaí. Depois só derrota, né? Então, sinceramente, eu vejo uma grande possibilidade. O Juventude precisa pontuar, né? Tá ali na 4ª posição, mas como eu já falei várias vezes, a Série B tá bem disputada. O 10º colocado tem capacidade para buscar o G4 e o time que vacilar aqui em cima vai cair, né? Vai não cair de divisão, vai cair para baixo ali, não vai conseguir mais o acesso. Então, se vacilar, perdeu a vaga, né? Foi ao ar, perdeu o lugar, tem ditado assim. E o Juventude não pode ir ao ar, não pode vacilar em um jogo fácil contra um adversário que está lá na parte de baixo da tabela, né? Penúltimo colocado, a pior defesa do campeonato, certo? A pior defesa do campeonato. Tem 19 derrotas em 32 jogos. É a pior sequência também, né? Tem uma sequência um pouco melhor que o ABC porque tem mais vitórias, mas a derrota é a mesma quantidade, né? Então, assim, sinceramente, é a chance do Juventude aqui, beleza? E por isso nós vamos buscar esse back Juventude a 1,43, né? Essa odd deve-se muito à péssima fase do Londrina. O Juventude, acho que fora de casa, se bobear, o Juventude tá melhor, vamos ver. Em casa, 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Praticamente a mesma coisa, né? Só que fora ele tem a melhor sequência do campeonato. Mas é a mesma coisa, 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Ele tem uma derrota a mais e um empate a menos fora de casa. Mas, pô, é uma chance que o Juventude tem aí de pontuar 3 pontos, né? Conseguir se manter ali na parte de cima da tabela contra um adversário fragilizado. E eu acredito que o Juventude vai aproveitar, beleza? E o próximo jogo, Botafogo e Atlético Paranaense se enfrentaram bastante esse ano, né? Acho que por causa não sei se foi da Copa do Brasil que eles se enfrentaram, né? Acho que foi na Copa do Brasil. Foi aqui, ó, na Copa do Brasil, 2 jogos. Um Botafogo ganhou por 1-0, né? Daí foi para os pênaltis, se eu não me engano, por isso que tá 1-1 aqui. Mas ele ganhou no tempo regulamentar. E o outro jogo foi 3-2 de virada, inclusive. Né? Deixa eu ver se foi esse de virada. Esse de virada. O Botafogo ia metendo 2-0 e deixou virar no segundo tempo. Cara, eu não vou de back Botafogo aqui, tá? Botafogo parece que deu uma mudada. Aquele técnico que entrou fez o Botafogo ter uma péssima sequência aqui de não conseguir vencer 5 jogos, né? 4 no Brasileirão, 1 na Sul-Americana que foi eliminado. Mas parece ter dado uma melhorada. Mudou de técnico, deu uma melhorada. Mas eu não vou num back Botafogo aqui. O que eu vejo no histórico deles aqui? Muito forte o over em MFT. 2 gols na partida. 9 dos últimos 10 jogos do Atlético Paranaense fora tiveram pelo menos 2 gols. Todos os últimos 10 jogos do Botafogo em casa tiveram pelo menos 2 gols. Todos os últimos 5 confrontos do Botafogo em casa contra o Atlético Paranaense tiveram 2 gols. No geral, aí dá uma queda, né? 7 dos últimos 10 no geral do Botafogo tiveram 2 gols, porque o Botafogo fora de casa é de segurar mais o jogo. Atlético Paranaense melhora, né? Antes era 9, agora é 10 no geral. Todos os últimos 10 tiveram 2 gols e aqui 4 dos últimos 5 tiveram 2 gols. Então, eu gosto bastante desse histórico para um over 1,5 e um over 1,5 pagando bem, 1,39. Para um histórico como esse, é um jogo, na minha opinião, bem claro aí para 2 gols, pelo menos na partida. Um jogo bem aberto. Né? O Atlético Paranaense venceu do Grêmio fora de casa aqui por 2-1, de virada, jogou bem. Eu acredito que vai vir na mesma pegada contra o Botafogo e por isso uma boa oportunidade aí, beleza? Recapitulando então, Manchester City contra o Brighton, back Manchester City, beleza? Vitória aí do City, Mainz contra o Bayern de Munique, over 2,5 FT, 3 gols na partida. Juventude contra o Londrina, back Juventude, vitória aí do Juventude e Botafogo contra o Atlético Paranaense, over 1,5 FT, 2 gols na partida. Fechou? Pessoal, é isso, sabadão recheado, então não se esqueça, a Sala Pro vai estar com muitas oportunidades, sábado muito bom de jogos aí, e o link está na descrição para você aproveitar. E claro, se você deixar o seu like, se inscrever no canal, a gente vai continuar tendo todos os dias de Olho no Green, com análises gratuitas aí para você. Fechou? Tamo junto, bom final de semana, bons greens, e nos vemos amanhã em mais um de Olho no Green. Valeu!